Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos procurar saber hoje se o ser de luz, a pessoa amada, pensa em você e que tipo de pensamento é. Então vamos lá. Primeira opção, o nosso gatinho bruxinho. Segunda opção, a árvorezinha da felicidade. Ok? Vocês sabem que essa aqui é aquela leitura rapidinha, vapt-vupt, então se você quiser, você pode assistir as duas e ver aquela que melhor se adequa à sua realidade, beleza? Então vamos lá, meus amores. Se esse tipo de tema já te desperta interesse, então vem comigo. Vamos lá, para quem se conectou aqui com a primeira opção, o gatinho bruxinho. Lembrando, meus amores, vamos deixar o like para fortalecer a amizade, vocês sabem que é importante, né? Eu estava só deixando aqui escrito para não precisar ficar toda a vida falando a mesma coisa, pedindo, mas as pessoas esquecem. E, então, assim, eu sou obrigada a pedir, ficar, né, sempre replicando a mesma coisa, pedindo para que deixe o like, para quem é novo aqui no canal, se sentir conexão, além de deixar o like, também faça a sua inscrição, que você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te convido a fazer parte da nossa família, que é a família Onda Mística, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Mentaliza aí você, mentaliza seu ser de luz. Vamos ver se essa pessoa pensa em você e que tipo de pensamento essa pessoa está tendo em relação a você, né? Mostra para mim, por favor. Ser de luz, pensa nas nossas consulentes. Vai cair, não? E ser de luz, a pessoa amada, pensa nas nossas consulentes. Mostra para mim, por favor. Vamos ver aqui. O imperador. Esse aqui é meio turrão, né? Ele é meio turrão, mas assim, não é porque a pessoa é turrona, me parece que seja, tá? Que a pessoa não pensa, ainda mais sendo um imperador. Se é uma coisa que o imperador sabe fazer, é pensar. Então, não acredito que, por mais que a pessoa, de repente, não demonstre, isso poderia acontecer. Não demonstrar, mas a pessoa pensa. Porque o imperador, ele sabe separar as coisas, né? A vida material da vida amorosa, do que ele precisa fazer, do que ele precisa organizar na vida dele, mas ele tem os pensamentos, cada um no seu devido lugar. Por isso estou falando, a pessoa pensa. Agora, em que grau está esse pensamento desse ser de luz? Em que grau de repente, prioridade você tem nos pensamentos desse ser de luz? É o que a gente vai ver aqui agora, tá certo? Clarifica aqui para mim. Opa, caiu uma aqui, mas não virou, então a gente não considera. Clarifica para mim, por favor. Clarifica para mim, por favor, os pensamentos desse ser de luz, desse ser amado, em relação a nossas consulentes. Clarifica para mim, por favor. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui como é que tá o pensamento desse ser de luz. Ai, gente, essa pessoa, ela não quer pensar, né? É um ser de luz que, assim, é muito racional, né? Tem essa coisa muito da mentalidade, mas é uma pessoa que tá se esforçando para, tipo, realmente, como eu havia dito, né? É colocar os sentimentos de lado, mas o pensamento dela é tipo assim, eu sinto, porque aqui eu vejo que existe um sentimento que essa pessoa não quer admitir e não quer pensar para não ter que admitir. Fez sentido para você? Por isso que eu, desde o início, estou falando que essa pessoa pode ser um pouco difícil, um pouco turrona, e até admitir, né, uma situação, um sentimento, ou que pensa em você, é difícil para essa pessoa. Por isso ela tenta, sabe, separar realmente, como eu havia dito, né? Cada situação, sabe, é no seu lugar. É como se a pessoa pensa, porque tem sentimento, vamos deixar claro isso aqui, não é porque o imperador que não tem, tem sim, tá? Mas a pessoa tá meio que, não quero pensar, porque de repente ele teria que tomar uma decisão, eu vejo isso aqui,
Então ele prefere se abster de ficar pensando. Mas é engraçado que assim, é aquela história, né? Quanto menos você quer pensar numa coisa, aí você fica com aquela coisa, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, aí o pensamento parece que se torna fixo. Eu vejo muito isso aqui com essa pessoa, gente. É uma pessoa turrona, é uma pessoa difícil, não quer pensar, mas, cara, não deixa, não consegue. Eu vejo que a pessoa, por mais que não queira transparecer, por mais que ela até nem verbalize, né? Mas não consegue. Ela não quer pensar, mas ela pensa. Esse é que é o ponto aqui. Mas vamos ver o que mais, né? O que mais a gente tem aqui nessa situação? 10 de copas. Existe uma situação que pode ser familiar, que essa situação aqui vem clarificando essa. Pode ser que esse ser de luz tenha construído uma outra situação, tenha construído uma outra família. Sim. Por isso ele não quer pensar em você. Vocês podem estar afastados porque essa pessoa já tem uma outra situação ou já construiu uma outra família, tá? Se ele deixou você por uma outra situação, ele não quer ficar pensando até para se como uma forma de se blindar, né? Se blindar, se blindar, eu tô vendo que esse ser de luz está deixando muito os sentimentos dele para trás. Eu tô falando isso desde o início. Porque ele pode estar inserido numa outra situação. E aí ele teria que abrir mão de alguma coisa aqui, coisa que ele dificilmente vai fazer, ou não quer. Nesse momento ele não quer, tá? Eu tenho para mim que você ainda mexe com essa pessoa, por isso que ele joga esse sentimento lá para trás, não quer pensar para não lembrar, porque havia uma ligação realmente emocional, afetiva aqui entre vocês. E ele pode ter tomado uma decisão de deixar você por uma outra situação, mas que é aquilo que eu falei. Ele pode até não querer pensar, porque ele tomou uma decisão de sair da sua vida, de formar uma outra situação, uma outra pessoa, tá? Mas ele tá malhando em ferro frio, porque é uma questão de ser cabeça dura aqui. Ele pode não estar querendo dar o braço a torcer aqui, talvez não tenha feito a escolha que ele gostaria de ter feito. Eu vejo muito claramente isso aqui, seja em que âmbito for, tá? Ele meio que ou não tomou, ou não quer tomar uma decisão, ou esse ser de luz já tinha uma situação e se envolveu com você e não quer ficar pensando por conta de já ter uma outra situação na vida dele, ou se ele deixou você por uma outra situação, ele não quer lembrar justamente porque isso traria à tona toda essa coisa do sentimento que ele está abafando. Eu vejo esse ser de luz aqui abafando muito um sentimento. Eu sei que a gente está falando de pensamento, gente, mas uma coisa leva a outra. Entende? E eu sinto, tanto é que saiu 10 de copas aqui. Então, é uma coisa que leva a outra. Ele fica abafando, escondendo, não querendo pensar, não querendo lembrar de você, por conta de não querer sentir, né, toda essa emoção que ele sabe que tem por você. Entende? Seja por ter ficado escolhido ficar com uma outra situação, ou se de repente ele se envolveu com você já tendo uma outra situação e ele não consegue se decidir, então ele prefere não pensar. Aí você adequa a sua realidade, tá? Que existe um ser de luz aqui que tem sentimento, pensa, mas não quer. Eu vejo uma relutância desse ser de luz em pensar por conta de abafar um sentimento. É isso que eu vejo aqui para esse ser de luz. E vocês, tá bom? Depois fala para mim aqui se fez sentido para vocês. Mas vamos lá, para quem se conectou agora, com a segunda opção aqui, que foi a arvorezinha da felicidade.
Vamos ver aqui, pensa aí em você, pensa no ser de luz. Vamos ver se esse ser de luz está pensando em que tipo de pensamento, né? Esse ser de luz está tendo em relação a você hoje. Mostra para mim, por favor. Os pensamentos do ser de luz da pessoa amada em relação a nossas consulentes hoje. Vamos ver aqui. Julgamento ou juízo, né? Nesse caso aqui é julgamento, é juízo. Julgamento em outros decks, aqui é juízo. Ai, gente, assim, vocês sabem o que eu falo da carta do julgamento, né? Ainda mais no pensamento. Ou essa pessoa, gente, está pensando em voltar para uma situação, né, com vocês, ou essa pessoa está se cobrando por uma situação que teve, que fez. Eu vejo que, de repente, casa muito bem essas duas situações aqui. Tá? A pessoa avaliando, porque a gente está falando de pensamento. Então, a pessoa que está avaliando, está julgando, né? Ou está se cobrando. Pode ser que ele pense, né, em resgatar uma situação com você? Sim. Pode ser que ele esteja se cobrando, se culpando, se julgando por uma situação, uma atitude que tenha tomado com você também. Isso aqui a gente está falando do âmbito do pensamento. Então pode ser N situações que estejam fazendo com que esse ser de luz tenha esse pensamento de julgamento, gente. O nome já fala julgamento, né? Então, vamos ver aqui o que se trata esse pensamento de julgamento desse ser de luz da pessoa amada. Mostra para mim, por favor. Clarifica para mim, por favor, esses julgamentos, os pensamentos da pessoa amada, das nossas consulentes. Clarifica para mim, por favor. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. 8 de copas. Aqui ele realmente pode estar avaliando o que ele deixou para trás. Aqui eu vejo que esse ser de luz pode ter tomado a atitude de deixar uma situação que para viver uma outra experiência, para seguir um outro rumo, entende? Mas essa situação, que foi uma situação que ele, né, tomou, uma atitude que ele tomou de deixar para trás, que ele tinha com você, tá? Ou pesa na cabeça, no pensamento desse ser de luz, né? Ele fica se cobrando por ter tido essa atitude de repente ter deixado você, ou por conta de ter deixado. Eu vejo que bate um quê de um certo arrependimento, mas eu ainda assim não vejo uma pessoa querendo retornar. Eu vejo uma pessoa que avalia, pode até julgar o que fez como uma coisa que, de repente, ele poderia ter feito diferente, né? Ou que foi precipitado em ter terminado com você, ter deixado você, mas eu não vejo uma pessoa pensando, caramba, eu deixei, agora eu quero voltar. Nesse caso aqui, eu não estou vendo essa situação, não. Eu vejo mais como alguém que sabe que deixou uma situação de âmbito emocional muito importante para trás. Pode, inclusive, como eu falei, se julgar, né, se arrepender em alguns dados momentos, sim, tá? Mas eu não vejo essa pessoa com o intuito de tomar uma atitude diferente para modificar isso aqui. Eu vejo mais como um arrependimento, mas não que a pessoa se sinta em condições agora de voltar, entende? E fazer diferente, né? Mas vamos clarificar mais um pouquinho para entender melhor essa situação. 9 de copas.
Eu tô falando que tem muita coisa. Gente, muita coisa de copas aqui. É um pensamento totalmente voltado para uma situação que esse 9 de copas vem clarificando aqui, ó. Essa situação. Era uma situação que esse ser de luz provavelmente tinha com você. Foi um momento de muita satisfação, muito prazer, muita, sabe, completude entre vocês, mas que por algum motivo ele precisou deixar. É isso que eu vejo. Ele se cobra, se julga, né? Ou de repente fica pensando se poderia ter tomado uma decisão diferente por conta dessa situação que ele tinha com você. Até vejo, mas eu ainda assim não vejo esse ser de luz. Gente, não tem uma carta de ação aqui. Então eu não posso dizer que ele está pensando em voltar para você, porque não é isso que eu estou vendo. Tá? Não vou ficar mentindo para vocês. Eu vejo que ele pode, inclusive, em alguns momentos, se arrepender, porque ele lembra, aí ele fica naquela vibe, putz, eu deixei uma situação tão bacana, tão gostosa, tão prazerosa, né, que poderia, inclusive, se tornar algo até melhor, maior, sabe, mais completo, mas, por algum motivo, essa pessoa precisou deixar isso que ele tinha com você e seguir uma outra situação. Entende? É isso que eu vejo aqui. Aí você fala para mim se faz sentido. Mas nesse momento eu não vejo essa pessoa pensando em voltar. Eu vejo que ele ele pode até ter um quê de arrependimento aqui. Isso eu vejo. Tá? Se arrepende de uma certa forma, pode até cogitar que poderia ter tomado uma outra atitude, mas eu não vejo ele no ímpeto de tomar uma ação, uma atitude para modificar qualquer decisão que ele tenha tomado aqui, tá? É isso, meus amores. Depois fala para mim, por favor, se fez sentido para vocês. Se fez, deixa aqui nos comentários que vocês sabem que eu gosto de saber, tá bom? É isso. Agradeço imensamente para quem ficou comigo até agora, mas por hoje é só. Gratidão.